E pessoal, tudo bem? Bem, hoje vamos dar sequência aos nossos estudos com o processo Registro das Partes Interessadas, né, que é o segundo processo do grupo de processos de iniciação. E assim a gente encerra o conteúdo do grupo de processos de iniciação, tá certo? Seguindo a mesma ideia que a gente fez lá no processo Desenvolver o termo de abertura, eu marquei aqui nos estudos de caso as partes de interesse, tá? Para a gente não ter que ficar lendo o estudo de caso inteiro. Nesse caso especificamente, a gente vai precisar tanto do estudo de caso da empresa TRTI, né? Ler algumas partes dele, e também vamos precisar do estudo de caso do controle de processos jurídicos. Por quê? Quando nós falamos de partes interessadas, nós estamos nos referindo a todos os agentes que interagem com o projeto, né? Sejam eles pessoas da equipe que vai executar o projeto, que vai desenvolver o projeto, ou sejam pessoas relacionadas ao cliente, ou sejam fornecedores. Ok? Bem, vamos lá então começar aqui. Eu montei um modelo, tá? Eu vou disponibilizar esse modelo para vocês também, certo? Esse modelo eu montei ele com base na literatura, tá? Especificamente com base aqui no livro do PMI, tá? Mas assim, até o próprio livro do PMI ele deixa claro o seguinte, que esse modelo, esse registro das partes interessadas, ele pode ser adaptado conforme as necessidades da pessoa, tá? Ou do gerente de projetos, certo? E que muitas vezes o gerente de projetos, ele na verdade vai adequar esse documento, esse registro, conforme o projeto que ele vai tocar, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Em alguns projetos, pode ser que o gerente de projetos sinta a necessidade de um registro mais detalhado. Por outro lado, pode ser que em alguns projetos ele perceba que ele pode usar um registro mais simples, com menos informações, tá certo? Aqui eu fiz um registro bem simples, tá? Bem direto, bem ao ponto. Eu vou disponibilizar para vocês tanto esse modelo, quanto vou também disponibilizar já o registro preenchido para o nosso projeto do controle de processos jurídicos. Vamos lá então. Bem, primeiro aqui, ó, o nosso interesse inicialmente aqui é na equipe do projeto. Então nós temos aqui, ó, o estudo de caso da Terra TI. Ó. De cara, eu tenho aqui duas pessoas aqui, que é o João Pedro Neves, que é o diretor operacional. Esse cara é importante, por quê? Na Terra TI, é ele que acompanha a equipe no desenvolvimento, no levantamento dos requisitos, né? Então vamos colocar ele aqui, João Pedro Neves, que ele é um dos sócios, tá? Sócio, vou colocar aqui. Não existe, não é necessário, pessoal, seguir uma ordem para isso, tá? Tipo uma ordem, uma classificação de importância, tal, não tem essa necessidade não. Você pode até criar um campo que você classifique ali as pessoas por nível de importância no projeto, né? Mas não necessariamente você precisa colocar isso aqui em ordem, não. Só se for necessário mesmo, de acordo com o projeto que você está tocando. Qual o cargo dele? O cargo dele, diretor operacional, está aqui. Qual a área? Vamos colocar aí a área de desenvolvimento, né? Algumas informações, pode acontecer o seguinte, quando vocês estiverem preenchendo esses documentos, vocês não acharem algumas informações para colocar aqui no registro. Por exemplo, essa informação de área, por exemplo, aqui se você ler o estudo de caso aqui, você não vai achar nenhuma informação de área aqui das pessoas. Mas você pode, num caso desse, ou de repente você pode adotar a estratégia de excluir essa informação, tá? Então não vou
colocar essa informação, ela não é importante. Tá? Porque aqui o nosso interesse é em aprender. E aí por isso que eu tento trazer ali as informações que podem ser utilizadas, né? Para vocês terem uma real noção do que no dia a dia lá no mundo real acontece. Olha só, qual o papel dele no projeto? A princípio eu vou deixar esse campo aqui em branco e depois a gente vai tentando preencher, tá? De acordo com o nível das pessoas, do interesse das pessoas no projeto. Ó, esse campo aqui, por exemplo, e-mail. Ah, eu vou inventar um e-mail aqui, repor no meu nome. joão.pedro@terrati.com.br. Telefone também, vamos inventar um telefone aqui só para ficar bonitinho, preenchido. Essa pessoa, essa parte interessada, ela é interna ou externa ao projeto? Vamos dizer que ela é externa. Por quê? Ele é o diretor, não é? Operacional. Então eu imagino que uma vez que ele é diretor, ele não vai ficar ali junto da equipe o tempo inteiro, interagindo com a equipe o tempo inteiro. Ele é, em termos de nível de parte interessada, ó, se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, gerentes funcionais, tá? Um diretor ele entraria aqui, ó, nessa função de gerente funcional. Percebe que ele é externo à equipe do projeto, tá? Então, quando eu digo externo, eu estou colocando externo aqui nesse sentido. Até esse nível de interno e externo, isso pode ser visualizado de uma forma diferente, tá? Por exemplo, você pode julgar que todo mundo que está dentro ali da Terra TI é interno, todo mundo fora da Terra TI é externo. Isso vai depender da forma como você, gerente de projetos, quer conduzir isso. Bem, vamos lá. Aqui os últimos dois campos, que é esse campo aqui, ó, ele coloca o seguinte, ó, impacto, influência, poder e interesse. Ok, você pode colocar aqui qualquer informação relacionada a uma dessas 4 classificações. Por exemplo, qual o impacto que aquela pessoa traz para o projeto, qual a influência, o nível de influência dela no projeto, qual o poder dela em relação ao projeto, ou qual o interesse dela em relação ao projeto. Tá? E mais um detalhe, não necessariamente você precisa preencher isso para todas as partes interessadas. Você pode, por exemplo, preencher isso para aquelas que você julgar necessário, né, fazer algum registro relacionado àquilo, que possa ser importante para você recorrer àquele registro no futuro, certo? E aqui também o campo expectativas, tá? Bem, esse são as expectativas dela em relação ao projeto, né? Bem, esses 3 campos, que é expectativas, esse campo que é impacto, influência, poder e interesse, e esse papel no projeto, por enquanto eu não vou preencher não. Eu vou só levantar primeiro aqui as pessoas relacionadas ao projeto. Bem, então depois aqui do João, vamos pegar aqui o próximo. Ó, Emanuel Soares é o diretor de vendas. Então temos aqui outro Emanuel Soares, que é o diretor de vendas. Outra pessoa da Terra TI. Área de vendas. Projeto. Ponto. Soares. Telefone. Vou pôr Terra TI tudo no mesmo telefone. Vou colocar que é externo também. Externo. Também vou deixar em branco. Mais um aqui. Bem, olha só, e aqui diz o seguinte: para apoiar o desenvolvimento, o João conta com o restante da equipe, sendo 3 programadores, 2 analistas de sistema e 1 analista de testes. Tá.
Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: será que no projeto, quando a gente fez o termo de abertura, será que a gente preveu utilizar todos os 3 programadores? Todos os 2 analistas? Né? Vamos olhar aqui. Recorrendo aqui àquela planilha que a gente montou, programador 7.500, ou seja, a gente prevê utilizar os 3. Porque se a gente olhar aqui a planilha aqui, ó, o total de programadores atual é 7.500. Analista, 7.000, vamos lá, 7.000. Então a gente prevê usar os 2 no projeto. E teste só tem um, né? Então naturalmente vai usar ele. Então vamos lá, para aqui. Então, aí nesse caso, pessoal, olha só. Aqui no estudo de caso não cito o nome dessas pessoas, tá? Eu até deixei de propósito sem o nome dessas pessoas, por quê? Se caso eu, por exemplo, passasse esse trabalho para vocês fazerem em grupo, aí minha expectativa era que vocês utilizassem os nomes de vocês, né, para compor o nome desses membros aqui da equipe, membros diretos da equipe, como programadores, analistas, né? Certo? É por isso que eu não pus nome. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou inventar nomes aqui, tá? Vou usar nomes fictícios. Então, primeiro eu vou colocar os programadores, os 3 programadores. Vou até colocar aqui, ó, programador. José Toledo, Carlos Abrantes. Oh, meu Deus, de onde saiu esse nome? Sandra Silva. Tá? Essa área aqui eu vou colocar operação. Desenvolvimento, vai ficar melhor. Tá. Aí vou. Bom, rti.com.br. Facilita minha vida. Ok. Mesmo telefone, são os funcionários da Terra TI. Aí esses aqui vão ser ternos, né, ao projeto. Terna. Beleza? Ok, então temos aí os programadores. Agora os 2 analistas, também vou colocar aqui analista, sistemas. Tá. Deu mais trabalho copiar e colar, já teria digitado. Paulo Souza. E vamos lá. Rubens Braga. Movimento. São Paulo. Souza. Opa, perdi o meu Ctrl+C, Ctrl+V. Rubens Braga. E eu vou colocar aqui logo aqui o analista de testes. Sérgio Mendes. História de testes. Movimento. Ponto Mendes. Ok.
Beleza? Tá aí. Bem, agora aqui então nós já temos então os 3 programadores, os 2 analistas e o analista de testes. Aqui eu não vi mais aqui nenhum ponto que pudesse ser útil nesse caso do registro de partes interessadas. Vamos então para o controle de processos. No controle de processos, nós temos o Dr. Roberto Silva, que é o proprietário da empresa, né, um dos sócios da empresa, e com isso ele é o patrocinador, o sponsor do projeto, que ele que vai custear, né, o projeto. Então, Roberto Silva, vamos colocar ele aqui. Roberto Silva. Vamos colocar aqui o papel dele no projeto. Esse aqui está muito claro, né? Sponsor, o patrocinador, vamos usar em português. Esses aqui, o papel deles é bem claro também, né? Vamos colocar aqui membro de equipe. Pessoal, eu já estava esquecendo de pessoa muito importante, né? A gente esqueceu do gerente de projetos. Acima. Vou colocar aqui o Marcelo Aguiar. Projetos. Membro de equipe também. Tá? Roberto Silva externo, né? Patrocinador. Tá? Ele é, no caso, sócio lá da empresa, né? Ou pode colocar proprietário também. Ou a gente pode colocar, para ficar bonitinho, né? CEO, hein? Bacana. Gestão. Roberto Silva. Oba. Silva e Souza. Silva. Souza ADV. A questão dos contatos, pessoal, que tem e-mail, telefone, isso é de suma importância. Por quê? Quando você precisar entrar em contato com alguém do projeto, você vai recorrer, né, a esse registro aqui para buscar esses números. A gente vai pôr um número diferente aqui. 3, 4. Simulando, né? Os números fictícios. Bem, então já colocamos aqui o nome do CEO. Vamos voltar aqui. Dr. Roberto, está aqui identificado. Eu marquei aqui agora. Ó. Qualquer um dos 5 advogados do escritório poderão ser acionados. Então já ficamos sabendo aí que nós temos 5 advogados no escritório, né? Enquanto no escritório, para participar de reuniões, a fim de sanar dúvidas, definir requisitos e outras necessidades que porventura surgirem. Isso aqui é uma informação interessante, porque ela ajuda a gente a preencher aqueles outros campos. Mas por enquanto vamos identificar aqui uns nomes fictícios para esses 5 advogados, porque a princípio aqui não diz. Vamos colocar aqui os advogados. E nós já temos João, já temos Emanuel, José, Carlos, Sandra, Paulo, Rubens, Sérgio, Marcelo, Roberto. Vamos pensar aqui, Patrícia Costa, advogada. Flávio, Flávio Meneghelli, né? Armando Walter. Já temos Sérgio. Carlos, não tem problema ter 2 Carlos, não. Carlos Leite Costa. Já temos aqui 3 advogados. 1, 2.
3, 4 advogados, só mais um. Vou colocar mais uma mulher. Nínia Batista. Beleza. Bem, então, primeiros cargos aqui, né? Vou deixar isso aqui em branco. Papel no projeto. Vamos colocar consultor de negócio. De certa forma é isso que eles vão ser, né? Os advogados serão os consultores do negócio. Que eles vão tirar dúvidas sobre o processo, sobre andamento, sobre os tribunais, né? Eles que vão manjar bastante disso aí. Ver se eu preencho isso aqui bem rapidinho. Flávio Meneghelli. Volta. Carlos. Leite. Batista. Beleza. Ótimo. Vou colocar aqui o mesmo número. Tá? O CEO. Eles serão... Vamos identificá-los como externos também, tá? Eles não estão exatamente incluídos ali na equipe do projeto. Eles vão ser provavelmente bem mais acionados, né? Envolvidos no projeto do que outras pessoas externas, mas mesmo assim a gente vai considerar eles como externo, membro externo. Beleza. Bem, na sequência, fala aqui das 3 secretárias, né? Aí aqui no caso das 3 secretárias, o estudo de caso traz os nomes. Amanda Poeta, Sabrina Sartori e Letícia Brandão. Então a gente pode aqui só copiar Amanda Poeta. Nosso registro, né, de partes interessadas está ficando grande. Ó. Sabrina Sartório. Ai, não copiou. Mais fácil ter digitado, né, pessoal? Letícia Brandão. Brandão. Essas são as secretárias, né, que é o cargo delas. Bem, papel delas no projeto. Usuárias, né? Porque elas que vão de fato usar o sistema. Na verdade, os advogados eles também vão usar, né? Então a gente pode colocar aqui um barra usuário. Eles vão usar menos do que as secretárias, mas vão utilizar. Barra usuário aqui. Na verdade, se olharmos aqui o estudo de caso, ó, ele diz que as secretárias também vão participar de reuniões e apoiar nas definições. Então vamos deixar elas só como usuárias mesmo, né? Porque apesar de que elas até entendem
do assunto também e tal, mas provavelmente quem vai bater martelo nos requisitos vai ser o advogado. Bem, então vamos aqui definir os e-mails. Tá. Olha. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Olha, aqui fala aqui, ó. Em uma conversa inicial com o responsável da TI de um tribunal, soubemos que será necessário se adequar aos padrões definidos pelos tribunais para envio de informações. Esse aqui também é uma pessoa interessada, é uma parte interessada, tá? Que é o responsável da TI do tribunal. Bem, nesse caso aqui também não temos, né, na verdade, o nome dessa pessoa, então a gente vai também criar aqui um nome fictício. Vamos colocar aqui Jefferson Penedo. Jefferson Penedo. Bem, o cargo dele, vamos colocar aqui gestor de TI. Papel dele no projeto. Suporte à integração dados com tribunais. Penedo, arroba, TJS, sei lá, estou só simulando aqui, tá, pessoal? gov.br. Aqui um número diferente. Ele também é externo. Bem, vamos verificar se tem mais alguma parte interessada. Não destaquei mais nada, então provavelmente é porque não tem. Certo? Uma outra coisa importante é o seguinte, esse documento aqui, ele é passível de atualização, tá? A gente pode atualizar ele ao longo do projeto inteiro. Então, lá no início, igual a gente está só lá no grupo de processos de iniciação, a gente não precisa se preocupar em já fazer um levantamento exaustivo, não, tá? A gente pode ali fazer uma definição inicial, né? E ao longo do projeto a gente vai atualizando esse documento. Bem, vamos lá. Primeiro vamos, então, agora tentar preencher esses campos aqui. Esses campos aqui, eu vou preencher eles apenas para aquelas partes interessadas que eu identificar necessário, tá? Ó, vamos pegar primeiro aqui o campo expectativas do CEO do projeto, patrocinador. Qual a expectativa do CEO? Vou colocar aqui. Atender à necessidade de integração do sistema com os tribunais. Certo? Beleza. Expectativa. Vamos tentar preencher aqui. Qual o impacto, influência, o poder, o interesse do nosso CEO nesse projeto? Poder de autorizar, né? E exerce forte influência nos requisitos. Pessoal, olha só, talvez vocês estejam se perguntando agora, mas professor, você está preenchendo essas informações com base em quê? Né?
Então, algumas coisas a gente vai usar informações fictícias mesmo, tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer isso aí. Mas algumas coisas eu estou preenchendo com base no que eu li nas entrelinhas ali do estudo de caso. Porque, por exemplo, se vocês olharem aqui o estudo de caso, vocês vão ver que, por exemplo, aqui nos requisitos, tem um certo momento aqui que os advogados, na declaração dos advogados, né? Os advogados, aqui em diante é a declaração deles. Eles falam que estavam com problema lá, por exemplo, com um requisito que eles achavam importante, mas que eles iam tentar convencer o doutor Roberto Silva a aceitar aquele requisito, apesar de que ele não concorda, né, dessa necessidade. Mas aí, quer dizer, escrito na entrelinha ali, tá dizendo o quê? Que ele tem uma forte influência nos requisitos, né? Que no final das contas pode ser que se ele falar não vai ter ou não vai ter, não vai ter, né? Então, assim, muitas informações vocês podem pegar assim nas entrelinhas, tá certo? Por isso que é importante ler o estudo de caso, pelo menos aí umas 2 ou 3 vezes antes de iniciar o preenchimento. Deixa eu centralizar isso aqui que vai ficar com a visualização melhor. Para lembrar onde é. Aí. Joia. O pessoal ali da Terra TI, eu a princípio não vou preencher essas informações aqui não, né? Porque o interesse deles, a expectativa deles é muito claro. Bem, vamos lá. Os advogados, por exemplo. A gente pode supor o seguinte, que no início do projeto, quando, por exemplo, o gerente de projetos nem fez ainda contato com essas pessoas, né, muitas dessas informações que ele obteve através de conversas, provavelmente com o patrocinador ou com os gestores, diretores e tal, provavelmente ele ainda não tem ainda essa sensação, não teve ainda uma oportunidade de se reunir com os advogados, com a secretária. Então a gente pode até supor o seguinte, que aqui nesse momento ele não saberia, então, por exemplo, dizer ali quais seriam as expectativas, né, dessas pessoas, tá? Tanto dos advogados quanto das secretárias. Feito? Então, isso, por exemplo, é uma coisa, uma coisa que levaria, por exemplo, a esse documento ser atualizado posteriormente. Ou seja, ele não consegue preencher aqui nesse momento, mas posteriormente ele pode atualizar ele. Inclusive, antes do encerramento do grupo de processos de iniciação. Tá? Então, por enquanto, esses campos aqui, a expectativa, por enquanto aqui eu vou deixar branco. Eu vou tentar preencher o poder, o impacto, influência e poder, interesse deles. Tá? Então, no caso dos advogados, vou colocar que eles têm interesse em apoiar requisitos. Pode ser genérico por enquanto, né? Porque depois a gente pode ir atualizando isso. Valida essa informação, vai colocando aí conforme o interesse de cada advogado. As secretárias também vão apoiar os requisitos, mas vou destacar que baixo poder na decisão, nessa decisão. Ok? Ou seja, na decisão de definir os requisitos. Secretária, secretária.
gestor de TI, que eu vou colocar como sendo expectativa dele, apoiar a Terra TI na definição da integração de sistemas. Ok. Poder, qual o poder dele? Poder de definição do formato das informações. Formato das informações. Na ausência de palavras melhores, vou deixar assim. Pessoal, entendido? Então, esse registro, ele tem esse objetivo, tá? Tanto ele serve como um repositório para eu ter ali os contatos das pessoas envolvidas no projeto, como ele serve também para eu ter ali, para eu ir registrando e atualizando informações que, de certa forma, classificam essas pessoas em relação ao projeto, tá? E são informações importantes. Por exemplo, que no que diz respeito a impacto, influência, poder, interesse e expectativa, eu posso, por exemplo, identificar um risco com base em uma informação que eu registrei aqui, certo? Nesse momento, eu vou deixar o registro assim, mais superficial mesmo, ok? E mais para frente, provavelmente quando a gente for realizar o planejamento do projeto, aí eu vou voltar aqui e atualizar informações aqui. Tá, antes ainda de finalizar essa videoaula, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, ó, aqui embaixo do registro, isso aqui é uma coisa que vai ser muito comum ter nos nossos documentos, tá? Que é o quê? Eu tenho um histórico de alterações. Isso é importante, tá, pessoal? Em qualquer controle de alteração de documento. Então eu vou colocar aqui, ó, que em 21/9/2020, gerente de projetos criou esse documento. Criação do documento. Criação do documento. Ou seja, foi o primeiro histórico de alteração. E aí qualquer alteração ou mudança que eu fizer nesse documento posteriormente, aí eu vou sempre manter esse padrão. Eu adiciono uma linha aqui, coloco a data, quem fez essa alteração, tá? Que não necessariamente precisa ser o gerente de projetos, né? Pode ser um outro membro da equipe. O gerente de projetos ele pode delegar, né, aos membros da equipe. E aí ele vem, coloca aqui seu registro e o que ele fez de alteração nesse documento. Por exemplo, atualizei as expectativas da parte interessada tal, né? E isso é importante para a gente saber as mudanças que esse documento sofreu, em que data que foi, quem fez, né? Ok? Entendido? É um documento simples de preencher, né? Algumas informações vão estar claras lá, nos estudos de caso. Algumas a gente vai usar alguns dados fictícios e algumas a gente vai ter que obter lá lendo as entrelinhas. Por hoje é só. Vou ficando então por aqui e até a próxima.